A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, amigos, amigas. Hoje eu vou estar narrando mais uma lição. A lição é esta, que vocês estão vendo aí, a página inicial da lição, lição de número 1, datada de 2 de janeiro de 2022, ano passado, intitulada A Autoridade da Bíblia. Temos aqui a capa dessa lição, lições bíblicas, adultos, primeiro trimestre 2022, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavras de Deus. Está aí a capa muito linda. Foi o conteúdo que estivemos estudando no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado. Essa lição, tendo por comentarista o pastor Douglas Batista, nós vimos a primeira lição é a autoridade da Bíblia, a segunda, inspiração divina da Bíblia, lição de número 3, a inerrância da Bíblia, 4, a estrutura da Bíblia, 5, como ler as Escrituras, 6, a Bíblia como um guia para a vida, lição 7, a Bíblia transforma as pessoas, lição 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus, lição 9, as histórias e as poesias falam ao coração, lição 10, as profecias despertam e trazem esperança, lição 11, Lucas a Atos, o modelo pentecostal para hoje, lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos, e a lição número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Eu vou estar, neste vídeo, narrando esta lição de número 2, que nos fala sobre a autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia, irmãos. Amém? Está aqui a lição de número 1, primeira lição do trimestre, 2 de janeiro de 2002, foram janeiro, fevereiro, março e abril, irmãos, estudando a palavra de Deus com esse conteúdo. Como eu já falei, eu vou estar lendo aqui, narrando esta obra abençoada de Deus. No texto áureo nós lemos: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. Verdade prática: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Na leitura diária nós temos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. As Sagradas Escrituras têm origem no próprio Deus. Terça, Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 4. Desculpa. A natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. Na quarta, João capítulo 20, versículo 30 e o 31, a Bíblia revela a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na quinta, Hebreus 4 e 12, podemos ouvir a voz de Deus por meio da leitura da Bíblia. Marcos, na sexta-feira, capítulo 13, versículo 31. As gerações passam, mas a palavra de Deus permanece inalterada.
sábado, Apocalipse 22, o 18 e o 19. As Sagradas Escrituras transmitem toda a doutrina da salvação. Leitura bíblica em classe. Salmos 119, do versículo 1 ao versículo de número 8. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Vamos partir então para o comentário da lição. Que está em introdução. Introdução, irmãos. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem revelada na Palavra de Deus. A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina. 1 Coríntios 2, 13 e 14, Apocalipse 1 e 1. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Subtópico 2. Revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus
se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Letra A. Na história. Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Daniel capítulo 2, versículo 21, 4, 25, Romanos 11, 22. Letra B. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Salmo 19, 1 ao 4, Atos 14, 15 ao 17, Romanos 1, 18 ao 21. Confirmando que a palavra-chave é autoridade. A palavra-chave nesta lição é autoridade. Especificamente das Escrituras, a Bíblia. Letra C. No ser humano criado à imagem e semelhança divina. Gênesis 1, 26 e 27. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Romanos 2, 11 ao 15, Efésios 4, 24, Colossenses 3 e 10. Subtópico de número 3. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos 1, 18 a 21, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores, Colossenses 1, 9 ao 14. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade, Romanos 10, 11 ao 17, Hebreus 1, 1 ao 3. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas, João 1 e 1, João 5 e 39. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Tem aqui a sinopse. Quando concluímos o primeiro tópico desta lição, dizendo também que quem acessar este vídeo pode estar dando pausa e ler o conteúdo que é relacionado especificamente aos professores. Estaremos então dando início à leitura do segundo tópico, onde lemos evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma, segundo Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas, destacam-se, letra A, unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Salmo 18, 30, Salmo capítulo 33, versículo 4. Letra B, ação do Espírito Santo. Por
Por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Lucas, capítulo 24, versículos 31 e o 32. Letra C. Profecias de eventos futuros. A exatidão do cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, Mateus 1,23, sua morte na cruz, Salmo 22,16, João 19,36, o local da sua sepultura, Isaías 53,9, Mateus 27, 57 ao 60, e sua ressurreição, Salmo 16:10, Mateus 28:6. Evidências externas, subtópico 2. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus e, a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Marcos, capítulo 13, versículo 31. Informando também, irmãos, que no nosso aprendizado nós temos registro de que a inspiração da Bíblia não está na letra, e sim na sua mensagem, na mensagem que ela contém. Tem a sinopse do tópico 2. Estaremos agora aqui no tópico 3, que registra sobre a mensagem da Bíblia. Entramos agora, no assunto de destaque, que é sobre a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Apocalipse 22, 18 e 19. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Segundo o subtópico 2, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. Jeremias 23, 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:11, Jeremias 5:14. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5.
A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Mateus 4, 7 e 10. Subtópico de número 3. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. João 16:8, 1 de João 1:4. Nela também se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza. A moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22:18-19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Segue a sinopse. E, na continuidade, irmão, temos a conclusão da lição. Conclusão. Onde lemos: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia, confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. E assim concluímos mais um vídeo narrando mais uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Por favor, inscreva-se no canal, registre o seu like, compartilhe, e assim você vai estar cooperando com a obra de Deus em nossas vidas e para as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus.